Pó de terra. Expressão pó de terra, para muitos, e uma conversa de amigos, e uma conversa de brincadeira. Mas pó de terra, expressão pó de terra, e um preconceito entre comunidade Palop ou guineense mais antigo e muito vivente no dia a dia de vida de guineenses e de sociedade de Palop. Entende? Manga de nós está a usar numa expressão de brincadeira, outros estão a usar na outras formas, que sentidos mais pejorativos, digamos. Mas a maior parte de nós, de uma forma inconsciente, está a usar que expressão sem saber se consequências negativas, que tem vários, entende? E a primeira consequência que a expressão pode ter, o tem que também na natureza dessa expressão, é de como a boa o que junto com nós, ou a boa o tem algo que é diferente de nós, ou a boa o que apanha da pé, aqui na conversa de crioulo, ou a boa o que chibinda, ou a boa é diferente, entende? E ora que não fala de diferença, não cria certo barreira, uma certa noção de como algo ou aquilo é diferente que nós. Pode ter, entende? A mim passa, a vou passar, mas ninguém se passa, entende? Primeiro aspecto negativo de preconceito de pode ter é de como para indivíduo que preferido de uma forma consciente ou inconsciente, isso é uma fala se do no caquibe. That person doesn't fit. A boa é diferente que nós. Entende? Ok. Independentemente de como que se do no tamanho. Entende? Que reflexão, que conversa tá fica e na processa na subconsciente. Depois outro aspecto negativo é de como e uma expressão que tá acaba para mandar se do no fora de que convívio. Porque a minha sentiga me faz receber como um cachibi. Não pode estar naquele momento, mas o primeiro pressentimento de situação, a primeira reação ou ideia é de como não tem que vai, não tem que afasta. E que afastamento tem manga de consequências negativas, individualmente e também para o grupo próprio que afastam, porque e por inativar muito mais certos aspectos de melhor convívio de relação. Entende? Depois que ela cria um pavor na cabeça de que indivíduo, seja lá para quantos anos, e se profissionalmente também e em outros convívios, e cria um desencorajamento na como acaba na próxima mais uma nova sociedade como a que ela tratou. Portanto, a nós que usa que expressão pode ter para um outro, para colegas, se de forma pejorativa, não acabar, não abandoná-lo uma vez por todas, porque tem consequência negativa inconscientemente na parte que preferido. E se não está usando na brincadeira, não é vital também, porque é desencorajante. Qual que é a origem da palavra pode ter? Para ser honesto com você, a mim nunca sabia. Entende? Não fazia uma especulação. Vamos falar como pode ter, de crioulo, e pau da terra. Então, se pau da terra, a nós, por exemplo, surriba na colonização e tudo preconceitos que portugueses ou que grupo de portugueses tenta fazer com nós para afastar-nos, que ideia de jogar-se vos, confundir vos para melhor reina, para melhor domina. E bem possível como eles próprios criam a expressão pau da terra. Ok, para de quê? Porque talvez alguém de interior, para eles era pau da terra, bem rijo, e com a própria natureza de existência de que parte do interior que bem nele, entende? Na base de que sociedade que passa ainda para funil de portugueses e que assimilado, entende? Pau de terra, bem de terra. Entende? Porque eu tenho que lembrar uma portuguesa que chega interior de Guiné, por exemplo, acaba só nas zonas portuárias, nas cidades e à volta. Entende?
Então, talvez que a originalidade de pau da terra. Ou seja, ora que o bem para bem refletir de uma forma muito mais inteligente, independentemente de todas as consequências que acaba para ilustrar ali a bocado, o toja kuma e uma expressão deliberadamente criado para fazer nos sentir inferior, para afastar-nos a nossa pau de terra porque a nossa é assimilado, a nossa pau de terra porque a nós não está seguir cultura portuguesa, a nossa pau de terra porque não vem do interior, entende? E recentemente na diáspora que está verificado, a boi pau de terra, ora que a boa, boca se papel português principalmente, ou o português está limpo ainda. Ok, tudo bem. Agora, por que manda não tem que usar que expressão naquele sentido como o que por exemplo, o papel português? Português é uma língua. Cabral fala como uma das coisas que portugueses deixaram no todo o período de colonização, e foi língua. Língua, it is a tool. It is a mean to which we can orient ourselves. Ou seja, língua é uma forma e uma técnica de comunicação. Se uma maneira que tem uma técnica de levantamento de peso, se uma maneira que tem uma técnica de reboco de parede. Língua é uma técnica também de comunicação. Língua é que é fator definidor de orientação de um indivíduo. Língua é importante e fundamental na transação, na comunicação, na diplomacia, na todo nível, no entendimento cultural de qualquer que seja grupo. Mas que é fator último determinante de orientação do indivíduo. É que é fator determinante de conhecimento do indivíduo. É que é fator determinante ultimamente de contribuição que o indivíduo pode ter no meio, desse caráter, essa personalidade. Entende? Então, isso é um tool. E ora que não usa pode ter na forma pejorativa, não afasta-se do não faz ele sentir como se do no cachibe, não perde um indivíduo que pode ter talvez maior contribuição para nós. Sociedades que entendem que lá é criar oportunidade para indivíduos que querem para pensar língua de uma forma muitíssimo correta. E até só que usufruir de talento que indivíduos têm. E tudo que vive, que está vivendo na países ou nas cidades multiculturais, não naquele sentido multicultural, de permissão só de diferentes guintes e diferentes etnias com diferentes línguas, mas na fala de interação do próprio multiculturalismo. Londres é um deles. Quem está vivendo em Londres e se para a experiência como ali na Londres, ninguém que preocupa-se se contra o inglês e tudo bem afinado, suma boca funda na língua, entende? Se contra a que Shakespeare, ninguém quer Mississippi que lá solta papel alto escreveu sobre Shakespeare, entende? Tudo que é Mississippi que é o caráter do indivíduo, que é que tem para oferecer-lhes, o pode comunicar no nível básico, que é o CIBI toma informação, o deliberar também a informação, e suficiente para chegar a níveis como se chega, dependendo de objetivos e de oportunidades que partem. Agora, por que manda e que tem que tanta discriminação lingual, de língua, de linguagem, na Inglaterra, mas na Portugal, e tem ainda? Tipo, se o senhor não fala português bem, o senhor tipo, nem merece um serviço adequado. Se o senhor não expressa bem, é porque não estou a entender. Entende? Nós não tem que acabar com isso. Cabo-verdiano está a tentar aos poucos. Cabo-verdiano está para ser crioulo misturado com portugueses, que português passa na entrevista, faz tudo o que é isso faz. Ok, a não tem várias línguas étnicas. A mim uma vergonha em cada para nenhuma língua étnica. Entende? Assim nasce bem.
tem muito mais a perder do que pelo facto de como não sabe papia 3, 4 línguas ok da Europa. Aquilo é uma vergonha para mim. Minha língua, minha crioula, aquela que minha língua, aquela que me pariu, aquela que minha língua de mama. Então, de nenhuma forma, nunca por permitir a alguém fazer pensar como a mim que feio, a mim que chibe, a mim menos, porque a mim pode ter, porque chega numa ocasião que minha português que era bem afinado, de uma maneira que foi ficando com o tempo. Português fica minha língua. Português é um tool. Que o português de chano, entende? É muito mais avançado que no próprio línguas internas, tudo bem. Ora, que aprendê-lo, melhorá-lo, afinal, melhor papá. Mas é que fator de discriminação. É que fator de preconceito que na nossa comunidade não fica, não usa. Muito bem vivido. Que ele é associado também com outro aspecto daqueles que supostamente é parido na Portugal. Português é a primeira língua, é que muito se sente confortável na crioulo. Na todo mais alto nível. Não, eu não sei falar, eu entendo crioulo, mas não sei falar, e crioulo é difícil, Passar pouco tempinho, esqueci de tudo que é papel, até voltar a ser crioulo normal. E tem coisas que te unem, na fala boa, e tem coisas que fatores determinantes de um certo grupo, e muitíssimo importante pegar e tomar em consideração. E característica física, entende? Dentro de West África, nós lá de África Ocidental, e tem certas características que te definindo do começo de West África. Se que característica que define vós, outro aspecto muito fundamental que te define um certo grupo é língua. Língua é importante. O parido na Portugal, o parido na Inglaterra, o parido na Luxemburgo, o parido na Bijimita. Bulíngua e bulíngua, papel com tudo orgulho. E a botan que não é língua de um colega que quer saber papel outra língua técnica que aprende ou que nanche sobre ela. Seta Siduno, porque Siduno tem muito patice também. Ou seja, em sumário, expressão pode ter e um preconceito mais grande que existe. Que não usar nem na brincadeira, muito menos hora que não me se proferiu uma ofensa de uma forma muito pejorativa. Por quê? Porque tem consequências muito negativas de uma forma consciente e inconsciente na cabeça, no psicológico do indivíduo que recebeu. Se dono está criar pavor, medo, de tentar mais entrar numa outra sociedade onde que tem que fator lingual técnico, ou então, se dono te julga como para facto dele pode ter entre vós, ele cachibe. Se dono está afasta. Enquanto que alguém que não afastar, ou que alguém que não afastar é politíssimo, mas contribuição para o melhoramento de caráter, de funcionamento, de engajamento, de evolução de processos na qualquer que seja a sociedade que nós estamos. Se a boi pode ter, tem orgulho de ser o pode ter, porque ser o pode ter significa como a boi natural, a boi de Guiné, a boi de um país, a boi de seja boa cultura, ou pertence a boa cultura. Entende? Mas não falou, vai ainda tá bem mais atrás, por exemplo, a mim de Bissau. Tá lembra como não tá fazendo gozinhos que guintes que bimba de ponta. É esse de ponta, é esse de ponta. Se contra o capele sute de quem que bim de ponta, porque geralmente é mais robusto para que nós, mais agressivo. Se o capele sute porque você pega teso, o também olha guinte de ponta, é na sobressair na vida. Entende? Mas naquela altura, não pequenino não entende que é que lá vai. Entende? Para não se gozo, mas aqueles que é forte, é ultrapassar que gozo, é sobressair a ser melhor pessoas. A mim tem alguns, por exemplo, nunca se de ponta, tem um de dos meus melhores amigos, Joelson Valdano, entende? Sano, quem que consegue dos jovens, que dos indivíduos, espetaculares, é que pariram na Bissau. Mas antes de sair na Bissau, graças a que dos jovens, sabe que fazer pesquisas e ter assuntos para debater para crescimento individual. Entende? Portanto, não te pode ter
Não para pode ter que existe. Pode ter é autêntico, pode ter é real, pode ter é patriótico, pode ter é cultura. Pode ter tem também caráter e contribuição para dar. Se duno é menos de bom, nem de ninguém.